Olá, meus alunos. Vou estar agora abordando sobre o assunto que nós iremos tratar na aula de hoje, do dia 25 de novembro. A formação do imperativo. Então, a primeira coisa que nós temos que levar em conta é o que é o imperativo. Aí, nesse quadrinho aí, ele coloca: o imperativo é o modo verbal que exprime solicitação, conselho ou ordem. É utilizado para levar o ouvinte, leitor, a realizar uma ação. Quando nós utilizamos o imperativo? O imperativo, ele é utilizado principalmente em textos instrucionais, como manual de instrução, bula, receitas culinárias e outros mais, tá? Então, levando em conta o que é o imperativo, nós iremos estar agora abordando um pouco quais são as formas do imperativo, tá ok? Quando a situação é informal, a forma do imperativo não costuma ser questionada. Informal por quê? Informal é aquela situação onde a gente não se preocupa muito com a questão da gramática, com a questão da formalidade, da linguagem culta, tá? Todavia, se as circunstâncias são mais formais, surge a pergunta: como é formado o imperativo? Então, nós vamos ver aqui quais são essas possibilidades de formação do imperativo. Primeira, no imperativo afirmativo, a segunda pessoa do plural e do singular, que é o tu, é a segunda pessoa do singular, e vós é a segunda pessoa do plural. São derivadas do presente do indicativo, sem a desinência S. Então, olha o que acontece. Lá no imperativo, vamos ver o quadro aqui, ó. Tu arrumas, vós arrumais. Lá no imperativo, o que eu faço para transformar esse verbo em imperativo? É só você retirar o S do arrumas, que vai ser arruma, e do arrumais, que vai ser arrumai, tá? Fazes, faze. Fazeis, fazei. Respondes, responde. Respondeis, respondei. Então, como que eu faço para transformar um verbo que está no presente do indicativo para o imperativo? É só você retirar o S e a pessoa vai ficar logo depois do verbo. Então, aqui, ó, tu arrumais. O pronome está antes do verbo. Já no imperativo, arruma tu. O que aconteceu? Tirou-se o S do verbo e colocou o tu logo após o verbo. São exceções. Lembra que eu falo sempre para vocês que o português é cheio de regras e exceções? Então, as exceções são verbos no presente do indicativo, tu és, vós sois. Então, aí vai ser diferente. O és vai ser ser. E o sois vai ser sede, né? Até esquisito, a gente pensa, porque sede pode ser outras coisas, mas nesse contexto aqui é um verbo no imperativo. Vais vai ser vai, vós vai ser ide. Então, aqui são exceções que fogem dessa primeira regra que eu apresentei aqui no primeiro quadro. Vamos para a segunda possibilidade. Para as demais pessoas, deve ser adotada as formas do verbo no presente do subjuntivo. Então, aqui, ó, verbos no presente do subjuntivo. Eles ou vocês arrumem. Arrumem vocês. É só inverter a ordem. Ele, você, faça vocês. É só colocar primeiro o verbo, né, para ser imperativo, depois o pronome, ok? Vamos agora continuando sobre os verbos no presente do subjuntivo. Lembrando que o subjuntivo é aquele modo onde indica uma dúvida, onde não é algo certo. É diferente do indicativo, que é uma certeza. Nós respondamos nós. Você vá você. É só inverter a ordem, né? Nós sejamos nós. Terceiro caso. Para o imperativo negativo, além do advérbio não à frente do verbo, adota-se as formas do verbo no presente do subjuntivo. Olha só. No presente do subjuntivo, tu arrumes, vós arrumeis. Não arrumes, não arrumeis. É só você acrescentar o não, que é o que vai indicar negação, e o verbo, depois o pronome, lá no verbo do imperativo.
É a mesma coisa com os outros exemplos aí, que vocês vão ler. Perceba que somente as formas verbais da segunda pessoa do singular e do plural, tu e vós, mudam do imperativo afirmativo. Vamos ver então aqui, ó. Tu respondas, vós respondais. Então, não respondas tu, não respondais vós, tá? Atenção à pessoa do período. O que mais causa dúvida e equívocos no uso do imperativo é o emprego indiferente das formas verbais da segunda e terceira pessoa do singular e plural, que é o tu e o vós. Por que tem essa dúvida, gente? Porque nós, no dia a dia, quase não utilizamos o tu e o vós. Aqui na nossa região, nós utilizamos mais o ele, o ela, né? A terceira pessoa do plural, ou a primeira. Essas duas frases podem ser expressas informalmente, mas de acordo com a norma padrão do português, elas apresentam um desvio. Vem e é uma forma verbal correspondente à segunda pessoa do singular, que é tu, enquanto venha corresponde à terceira pessoa do singular. Assim, em uma situação mais formal, tais frases devem ser substituídas por venha você e venha tu. Então, ó, vem você, venha tu. Né? Nesse caso aqui, as palavras aqui, elas são o quê? Informais, tá? Então, a gente utiliza mais na linguagem informal. Mas se nós formos seguir a gramática, elas vão estar corretas. Aí tem uma atividade aí, onde você vai ler, primeiro aí, você vai ler um poema, né? Assinado por heterônimo Ricardo Reis. O que é heterônimo, gente? Quem conhece um pouco da história de Fernando Pessoa, ele foi um poeta que ele escrevia e ele criava nomes falsos, né? Então, ele tinha vários heterônimos, mas 3 eram bastante famosos. Um deles é Ricardo Reis. Então, o que ele fazia? O Ricardo Reis, que era um nome falso que ele criou. Além desse nome falso, ele criou personalidade para esse Ricardo Reis. Então, cada um dos seus heterônimos, eles tinham personalidades diferentes um dos outros e diferente dele mesmo, do Fernando Pessoa, tá? Mas isso aí, quem quiser se aprofundar mais, é só ler um pouco mais a biografia de Fernando Pessoa, que é um poeta português, tá? Então, aí nós temos um poeminha para vocês dizer quais são os verbos que estão no imperativo, quais as formas verbais estão em destaque à norma padrão, né? Estão adequadas à norma padrão. Aí vocês vão usar o que nós vimos aqui nesses quadros. Você vai ler a tirinha e vai retirar da tirinha, vamos ver o quê? Os verbos utilizados no modo imperativo. Aí vai responder todas essas perguntas, a letra A, B e C relacionada à tirinha. Dê a forma do verbo de acordo com o imperativo e a pessoa verbal. Lá, os quadros lá vão te ajudar a responder essa 3 aí, tá ok? A 4, você vai descobrir qual é a conjugação que está incorreta. Vai olhar aquelas regrinhas dos quadros também vai te ajudar. Número 5. Imagine que o texto, né, The Legend of Zelda, Dicas para Jogar, fosse publicado em um jornal de Portugal. Reescreva algumas dicas conjugando as formas. Não, essas 5 não precisa fazer, tá bom, meu amor? Aí vocês vão ler esse quadro aqui, que é o uso dos pronomes, que são mais algumas regrinhas, né? Vou até começar a ler aqui, ó. Os pronomes tu e vós são previstos pela gramática da língua portuguesa. Todavia, na fala informal do modo imperativo, é comum haver uma subversão gramatical do uso desses pronomes. Se o tu é adotado no verbo do imperativo, deve ser conjugado na segunda pessoa. Mas se você é adotado, o verbo deve ser conjugado na terceira pessoa. Então, aqui ele aborda aquilo que eu falei anteriormente, que muitas vezes a pessoa quer usar o tu, quer usar o vós, mas ele tem que saber que requer uma atenção maior a essa concordância. Porque como nós não estamos habituados a falar a usar essas pessoas no dia a dia, pode ocorrer um erro aí na hora de você falar, na parte oral. Na escrita, nós sabemos. Se for no Enem, por exemplo, você vai ser eliminado ou vai diminuir seus pontos. Agora, na oralidade, dependendo de onde você estiver, e se você cometer um erro, você pode ser criticado. Ou não, às vezes você comete o erro, mas as pessoas nem percebem, tá? Então, tem essa diferença aí. Aí, nós temos aí as instruções de jogo digitais, vocês vão estar lendo e respondendo aí as páginas.
Vamos ver quais são as páginas. 37, 38, correto? E aí, vamos passar para o mural dos conhecimentos, que é um resumo de todo o capítulo, tá? Vamos responder, geralmente tem uma atividade relacionada a todos os conteúdos do capítulo, que vai acabar justamente na página 39, certo? Esta aqui. Aí terminou de ler o texto e aí finalizou. Um abraço, meus amores, e até a próxima. Mais tarde eu vou publicar as respostas.